neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, que é amor. Porque se em vós houverem abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quando eu penso em mim, na minha vida, no que eu sou, eu vejo que não sou nada, Senhor. Mas eu sou feliz, minhas feridas Jesus sarou. Eu sei, grande é seu amor. Eu nada tenho aqui nesta vida, anelo descansar lá na glória, onde tristezas não mais sentirei. Aqui minha alma chora oprimida, mas brevemente o som da vitória a igreja ouvirá na voz do meu. Quando eu penso assim no grande dia que haverá, contemplo no azul celeste Jesus. Vejo pela fé os vencedores além do mar e o rei coroado em luz.
deixar oprimida, mas brevemente o som da vitória a igreja ouvirá. Na voz do Rei. Ouvintes, nenhum dos apóstolos, daqueles que escreveram, como nesse caso São Pedro, ou outros escritores da Bíblia, escreveram simplesmente uma teoria. Eles escreveram acerca de experiência. É claro que uma experiência é uma fase vivida, é um acontecimento vivido. Nós temos os profetas que profetizaram no Velho Testamento, como o caso de Isaías, uma virgem conceberá. Então isso era uma profecia. Mas no caso disto aqui que São Pedro escreve, na sua segunda carta, capítulo 1, é o que nós chamamos de a estatura do varão perfeito. É uma experiência que ele tinha que ter para poder escrevê-la. Ele lutava, ele experimentou aquilo para poder escrever estas coisas. Estas coisas se referem exatamente a fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. A pedra de coroa, que é caridade, esse é o amor ágape, esse é o próprio Cristo. Então, nós podemos concluir que eles, por terem estas coisas, os apóstolos, e recomendá-las a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, durante todos os séculos, eles eram pessoas cujo retrato falado está aqui. Falado pelo profeta desta era. Imagino que os apóstolos não se portavam como nós. Possivelmente eram homens de poucas palavras, até que chegavam ao púlpito, à frente das pessoas, seja onde fosse, até mesmo nas catacumbas de Roma. Então entravam e falavam, e o que eles falavam correspondia. Eles se iam, eles não ficavam questionando, porque realmente falavam palavras de vida eterna. Eles não tinham pleitos, contendas, porfias, personalismo. Eles não estavam pleiteando um lugar no apostolado, no ministério, um lugar distinto. Naturalmente, Pedro foi para os da circuncisão, porque também judeus como ele
aceitaram a graça e aceitam ainda, alguns, em particular, individualmente, não como povo. Então, Paulo foi posto também naturalmente como apóstolo para os gentios. E ele não teve que pleitear, porfiar, sair de casa em casa, de grupo em grupo, fazendo proselitismo para vindicar o seu ministério. Aliás, esse é um bom sinal, que o verdadeiro ministério de Deus mesmo, levantado por Deus, ele se vindica desta forma, deixando que o Espírito Santo, que Deus faça a obra. O profeta diz: o meu dever é pregar. Cuidar da noiva de Cristo, cuidar da igreja, é negócio de Deus. Então eles não tinham pleitos. Se eles tiveram alguma coisa para acertar em plenário, acertaram, se envermelharam, mas até que o Espírito Santo desceu e determinou, e pronto, e seguiram em frente até darem as suas próprias vidas. Não tinham tempo para tanta coisa. Eles sabiam onde estavam parados. Por isso tinham poder. O maior poder que existe é o da palavra. O maior poder que existe é o da palavra. Por isso ouvir é necessário. Ouvir é bom, é alimento. Agora precisa ver o que está ouvindo. Então eles tinham poder exatamente por causa disso. Eles tinham estas virtudes que acabamos de citar, que o próprio São Pedro afirma que aquele que não tem é cego. Você não pense que a fé é isso que se prega por aí. Não, a fé hoje, como sempre foi, é chamar as coisas que não são como se já fossem, sem nenhuma tonteria. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé nos deixa, como Abraão, certíssimos de que Deus é capaz de cumprir as suas promessas para conosco. Deus não está obrigado a cumprir interpretações de homens, mas Ele está obrigado para com sua palavra. O que foi um pequeno sinal para eles. Veja só que coisa maravilhosa. Um pequeno sinal para os apóstolos era tudo que eles necessitavam para fazerem algo ou para deixarem de fazer algo, para irem e para não irem. Paulo escreve dizendo que o Espírito Santo o impediu de fazer uma viagem, uma visita muito importante. O Espírito Santo o impediu. Agora, nenhum deles se portou como Balaão, que precisou de um anjo aparecer na sua frente com uma espada, a ponto da jumenta falar. Nenhum deles precisou disso. Veja só o que é o Espírito Santo num apostolado, o que é o Espírito Santo numa igreja. Balaão, sem dúvida alguma, foi um profeta. E a sua profecia foi correta. Através de sua profecia, ele não conseguiu destruir nem um soldado israelita. Mas a sua doutrina foi diabólica, foi satânica, usando as filhas de Ló para pôr tropeço diante de Israel.
Através da doutrina ele conseguiu matar. Não através da profecia. Porque Deus não deixava aquilo acontecer. A profecia é uma inspiração divina. E uma inspiração divina não viria jamais destruir o povo de Deus, operar contra o povo de Deus. Então podemos ter ismos e pleitos e doutrinas para acabarem conosco, mas se alguém profetiza a palavra, ela nunca nos destruirá. Pode ser aonde for. Esse é que é o segredo. Agora, se você quer um segredo na sua vida, aí está. Um pequeno sinal de Deus, do Espírito Santo, era o suficiente para eles. Nós damos passos que nem seriam necessários sinais impedindo. Não temos nem que sentir toque do Espírito Santo para não fazermos determinadas coisas, ou para fazermos determinadas coisas. Isso é, sem dúvida alguma, uma verdade incontestável. Eles não estudavam as alternativas. Eles apenas esperavam no sinal do Espírito Santo. Por isso não eram frustrados. Eles nunca estavam frustrados. E o profeta é meio grave nisso, ou bastante grave, como fazemos nós, quanto a se devemos fazer isto ou aquilo. Se devemos ou não fazer uma viagem. Ele diz, falta muito, é o assim diz o Senhor no coração. E outros passos decisivos na vida. Agora, quando aquilo era assim diz o Senhor, e era para ser feito, de todos os modos eles faziam. Um pequeno sinal de Deus era a resposta para eles. A gente vem à igreja, o Espírito Santo fala, nós temos a Bíblia toda escrita, revelada, a mensagem revelada, o Espírito Santo fala e você diz, o Espírito Santo falou nesta noite. Mas e qual é o resultado? É enfiar o dedo na água, não ficou nenhum buraco. É jogar água nas costas de pato, não umedece. Há uma pergunta aqui, como podiam eles saber que era um sinal de Deus? Aqui está o segredo, é porque eles tinham estas virtudes. Sem essas virtudes, você não para de falar, você não fica quieta, você não presta atenção na pregação. Sem essas virtudes, você não obedece. Sem essas virtudes, você não tem tempo para ouvir a voz do Senhor. Sem essas virtudes, você busca em primeiro lugar o reino da terra. Preste bem atenção. Busque em primeiro lugar as riquezas deste mundo. Quando essas virtudes nos levam a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então isso aqui é assim diz o Senhor. Você quer ter sinal de Deus? É exatamente tendo estas virtudes. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Inclusive você tem tempo para ficar quieto, quieta. Você escuta, você tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz. Aquela pequenina voz.
E o sinal de Deus concordava exatamente com toda a palavra. Era exatamente por isto e para isto que eles viviam. Eles viviam exclusivamente para isto. A igreja se integrou de coração e de alma. E todo o seu interesse estava unicamente em Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Na volta do Senhor Jesus Cristo. Todo o interesse da igreja era em direção à volta do Senhor Jesus Cristo. Ela estava realmente sem nenhum necessitado no meio dela. Ela tinha poder, portanto. Mas exatamente por causa disto, o profeta está afirmando. Então eles sabiam que aquele sinal vinha de Deus. E uma vez vindo de Deus, não tem que se preocupar. Não tem que perder sono, não tem que ficar deprimido, deprimida, não tem que discutir, não tem que explicar para quem não tem. Se você for explicar para quem não tem, você mistura as coisas, complica as coisas. Então, quando Deus falava, eles estavam a caminho já. Isso significa estatura do varão perfeito na igreja. Quando se pensa em datas, em Natal, em nascimento de Jesus Cristo, em passagem de ano, nada disso tem valor algum. Nada disso conta. Um dia faz declaração para outro dia, quando você está ligado a Deus, como Davi estava no Salmo 19. Cada dia tem um sol que brilha, falando da ressurreição para você. Não é um novo ano, é um novo segundo, é um novo minuto, é uma nova hora, é um novo dia, é um novo mês, é um novo ano. Cada dia se renova. É o Salmo 19. Veja isso. Mas isso só pode funcionar passando por cima de todos esses afetos, sentimentos de tradição pagã, se a estatura do varão perfeito estiver em nós. A igreja tem, mas precisa da dinâmica. Você tem isso. Você crê nisso, por isso você tem fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. É o que se precisa para enfrentar mais um ano, mais um dia, mais uma hora, mais 10 anos, mais 30 anos, seja o que for. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, Deus me abençoe. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tua palavra, Senhor, é luz para o meu coração.
do Espírito Santo templo sou, em tua presença, Senhor, prostrado me encontro, meu Rei. Portanto, meu Deus, o que eu darei? Ó meu Jesus, tudo que sou, tudo que tenho é teu. Espírito Santo, meu Consolador, tua graça me basta, Senhor. Tua palavra, Senhor, é luz para o meu coração, é lâmpada